drop a little something in here. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui. If anybody gets these tapes, Agora, se alguém pegar estas fitas, any man can speak whatever he wants to. He has a right to. Anything of his conviction. qualquer homem pode falar o que desejar. Ele tem o direito de falar qualquer coisa de sua convicção. But if a minister doesn't want this amongst his people, then tell him not to take it. Você sabe, se o ministro não deseja isto entre sua gente, então diga-lhes para não tomarem isto. But this is amongst the people that I have been sent to speak to. Mas isto é para as pessoas às quais eu fui enviado a falar. Therefore, Amém. Para quem é esta mensagem? Para o povo ao eu fui enviado a falar. Só para ele. Não é para os outros, não. É só para o povo a quem eu fui enviado a falar. Apocalipse, me perdoe. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Grande Criador, não desejamos estar arrolados com estes que o Senhor não agradou. Porque o Senhor não agradou dos judeus, mas o Senhor não agradou também dos gentios. Mas estamos aqui agradecendo ao Senhor por esta tão grande luz que manifesta na última hora, nos últimos tempos, nos últimos dias, para alcançar o último povo. Estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vitória entre pagãos. Bom, o título da mensagem se encontra em As 70 Semanas de Daniel, número 1, Instruções de Gabriel a Daniel,
parágrafo 77. Daqui a pouco chegaremos lá. Mas o que devemos reconhecer neste dia é isso daqui, presta atenção, muito bem. 307 senhores, é este o tempo? Notem Apocalipse 10, 3, 4, 7 trovões, 7 trovões. E então notem Apocalipse 10, 3, 4. E que é, pois, um juramento desse anjo forte que o tempo estava terminado. Quando esses trovões, veem vocês, puseram em manifesto suas vozes, então o anjo, só pense nisso, um anjo vestido numa nuvem e com o arco celeste cobrindo sua cabeça, bom, você sabe quem é esse? Pôs um pé sobre a terra e sobre o mar, e levantou sua mão, e jurou que quando esses 7 trovões falassem suas vozes, que o tempo não será mais. Seu ministério, dos mistérios de Deus, estão consumados. E se isso é esses 7 mistérios surgindo? 308. Numa humilde igrejinha como a nossa, que o Todo-Poderoso haja vindo e considerado o baixo estado do seu povo. Só por isso que Deus traz sua palavra. Deus considerou o baixo estado do seu povo. Numa humilde igrejinha. Irmão Branham não era de exaltar nem a igreja dele, nem o ministério dele, nem ele, nem ninguém. Numa humilde igrejinha como a nossa, que o Todo-Poderoso haja vindo e considerado o baixo estado de seu povo. Você diz, bom, eu não creio assim. Pode que não seja. Porém, se o é, então o tempo se tem acabado. O creem? Você pode não crer. Diz, mas se o é, seja sério. Pode ser mais tarde do que pensamos. Muitas vezes encaramos as promessas de Deus com brincadeira. Como se aquilo fosse um jornal que pode ser falsificado até notícias. Não, você está encarando um livro que nunca conseguiu sofrer uma represália do mundo. Cada vez que algo sucedeu, ele já tinha anunciado aquilo há milhares de anos antes. Ninguém conseguiu ainda sobrepor esse livro. Então, quando você encarar as promessas dele, quando ele diz que existe um Deus, creia. Ele diz que esse Deus te salvou, creia, receba a salvação. Ele diz que esse Deus, esse livro diz que esse Deus já te curou. Antes dele vir na terra, pelas suas pisaduras, foste sarado. Mas no tempo de Moisés ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Agora ele estava na terra, mas Isaías profetizou antes, já dizendo, ele já sarou, é só você continuar dizendo, já fui curado, já fui salvo, nem salvo mais você, não estou nem preocupado com salvação mais. Alguém diz, aí você ficou doido mesmo. Não estou, eu não sei se um salvo precisa ficar, eu estou preocupado com a salvação. Como? Eu já sou salvo? Você está preocupado quando o dinheiro não chega na sua mão. A hora que chega, você não tem preocupação, mas já está aqui na minha mão. Mas se não estiver na mão, então tem preocupação. Se a salvação não estivesse aqui em mim, eu seria preocupado. O que eu vou fazer para adquiri-la? Não, veio de graça. E eu criei.
Então ela é minha, eu sou salvo. Não estou preocupado com a salvação. Sou salvo, eu sou curado. Você tem que crer assim. Não tem que fazer nada, Deus não falou para fazer nada. É só crer. Vai, a tua fé te salvou. Não tem que jejuar. Teria que ser agradecido. Porque os 10 leprosos que ele curou, só um voltou para ser agradecido. Ele perguntou, onde estão os outros? Ele queria que pelo menos eles viessem agradecer, porque ele sabia, curado foi. Não tem coragem de agradecer. Salvo foi. Então tenha coragem de agradecer. O resto da vida na terra seria, Senhor, muito obrigado pela salvação. Enquanto milhares de pessoas estão, Senhor, salva-me. Você diz, Senhor, muito obrigado pela salvação. Milhões estão, Senhor, cura-me. Você, Senhor, muito obrigado pela cura. Isso indica que eu já sou possuidor, eu sou vitorioso. Isso é tudo para mim. Eles estão preocupados demais com estas coisas monetárias. Senhor, me dá riqueza. Senhor, muito obrigado pela riqueza. Aí ele encontra com você e diz, o que você tem, rapaz? Está andando a pé? De bicicleta nessa magrela aí? Então, rapaz, sou rico. O irmão Brando encontrou um moço já no escurecer comendo um prato de repolho. E dizendo que era pobre. Ele disse, não, você é o homem mais rico. Porque tem gente que daria tudo para comer o que você come. E ele não consegue. Vai na medicina, faz de tudo. Toma remédio. Enche de omeprazol. Eles não vão falar mal de mim também, não, né? Não vão me levar na lei, que nem o Mesquita não está preocupado, né? Toma o remédio, mas não consegue comer de tudo. E você vai e come. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento, pela riqueza que eu tenho. É riqueza, as pessoas pensam, é ter muito dinheiro. Isso é do moço rico, que ele encheu desta riqueza e diz, agora alma. Ele falou errado, tinha que ter falado certo. Agora corpo, mas não alma. Tem bens para muito tempo. Não, era o corpo, agora é corpo. Você tem bens para muito tempo. Pode ficar sossegado, mas depois eu tinha que voltar ali e dizer, alma, prepara-te. Mas como ele disse, a alma, uma coisa que era do corpo, valorizou uma coisa do corpo, jogando para a alma, aí a voz chegou e diz, louco, se alguém pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Você acha que é rico e é louco, Deus chama você de louco. Aí você não tem nada, mas pode comer um prato de repolho indigesto, com pepino de noite. Não tem que lamentar depois. O outro que vai lamentar, diz, eu não posso nem ver isso aí. E você diz, muito obrigado, Senhor. Então, muito obrigado pela cura, muito obrigado pela carne, até a carne de porco. O seu sangue é tão poderoso que santificou até a carne de porco. Eu como a carne de porco, não tem problema hoje. Antes não podia comer, porque eu estava na lei, mas agora eu já criei na graça. Isso faz 2000 anos, gente, e o povo ainda não come carne de porco. Já devia estar gastando com porco há muito tempo. Comendo a carne dele, aquela costelinha bem fritinha.
Diz, muito obrigado, Senhor, pela carne de porco, porque o Senhor disse que tudo que fosse feito com ações de graça seria santificado, e eu já tenho orado por essa carne de porco, não tem nada que possa me prejudicar, não tem verme nela mais, acabou, o sangue de Jesus Cristo já purificou toda a carne, inclusive até a minha humana, que é pior do que o porco. Amém. Bom, isso daí você vai longe. Talvez a hora que eu vou querer falar do que eu disse, já está terminando. Vitória entre pagãos. Pagão é exatamente, o que é pagão? É aquele que não foi batizado. Eu quero ver o que você vai arrumar com isso aí hoje. Certo? Quero ver o que você vai arrumar com isso. Como que pode ter vitória entre pagãos? E pagãos é aquele que não foi batizado. Todo o povo da mensagem do profeta foi batizado em nome de Jesus Cristo. Todo o povo da católica foi batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Todo o povo pentecostal também foi batizado na Santíssima Trindade. Então para que a sua mensagem? Deus não reconhece nenhum desses batismos hoje. Pronto, apertou a cinta. Ele não reconhece. Você pode ter passado por tudo isso e ser batizado, ter sido batizado. Você encontra com Deus, Deus olha, você é um pagão. Você não tem vitória entre pagãos, porque você já é o pagão. Ah, mas eu fui batizado. Ele diz, como? Em nome de Jesus Cristo? Não, isso daí eu exigi no dia de Pedro, até os dias de Brana. O batismo já foi cumprido. Então não precisa ser batizado mais? Precisa, você pode ser batizado. Mas não vai adiantar mais nada você ser batizado na primeira e segunda etapa em nome de Jesus Cristo. Você vai continuar pagão do mesmo jeito. Continua pagão por quê? Porque o batismo correto, irmãos, tem muito tempo. William Branham teve muito tempo para pregar batismo. E teve 3 anos só para pregar o último batismo. E se a pessoa não chega ali, até o lugar de batizar, tem que estar certo agora. Quem é que você queria que te batizasse? Qualquer um que crê no batismo em nome de Jesus Cristo serve para me batizar. E agora a coisa mudou. Estou pensando nisso agora. A coisa mudou, não serve mais. Mas por quê? Porque eles são pagãos. Um pagão não pode me batizar. Oh, mas ele foi batizado em nome de Jesus Cristo. Mas ele tem o nome de Jesus Cristo, um Cristo histórico das eras. Eu quero o Cristo do dia. O inimigo está dizendo, eu não falei que esse povo ainda ia batizar em nome do lembrando? Não pagãos da mensagem. Réprobos, pagão. Eles caíram da verdade, da palavra. Eles não permaneceram na palavra. Por isso que eles são pagãos. Eles não têm vitória. Me diga, quem era batizado fora de Moisés? Filisteus eram pagãos. Babilônia era pagã. Por todo lado que você ia, eram pagãos. Mas você ia encontrar, o Egito era pagão. Mas eles tinham o seu batismo, eles tinham o seu Deus. Mas para Deus eles eram pagãos. Porque um pagão é aquele que não foi batizado no batismo que Deus tem para aquele dia. E o batismo de Deus no tempo de Moisés era 3 coisas. E você tem que ser batizado na nuvem. Você tem que ser batizado na coluna de fogo. Todo mundo diz amém, aleluia. Mas tem um ainda. Você tem que ser batizado em Moisés. Esse é mais difícil.
ser batizado em Moisés? Precisou alguém descer alguém nas águas e dizer: eu te batizo na nuvem, na coluna de fogo e em Moisés? Não. Por isso não precisa descer nas águas e dizer: eu te batizo em nome do William Branham. Não precisa. Não foi preciso lá. Porque aqueles que foram batizados na nuvem, naquela coluna de fogo e em Moisés, eles foram batizados porque creram. Eles creram. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo porque eu criei. Agora eu estou batizado em Brana porque eu creio. Eu creio nisto. Tudo mais é pagão, porque não recebeu o verdadeiro batismo. Que batismo é esse? Brana não veio apenas para te ensinar que Deus mandou um profeta, para te ensinar batismo em nome de Jesus Cristo. Isso daí ele fez desde o início. Ele ficou do início do seu ministério, mais ou menos 23 até 62, falando isso, pregando isso. E depois ficou só 3 anos de ministério no final, pregando um novo batismo. Com aquele batismo que você tinha em nome de Jesus Cristo, até 62, era morrer e ir para o céu. Era salvo. Mas depois que os selos foram abertos, que o Cordeiro saiu do trono, Deus tinha um novo batismo para o povo. E este é o batismo dos trovões. Esse é o rio, esse é o mar. Mergulha nele. Quando você entra e diz: eu creio. A hora que eles colocaram o pé na beira do mar, porque tinha um profeta ali que abriu o mar. Nós tivemos um profeta que abriu para nós os mistérios. Ele estava na porta do mar, do rio. Ele abriu tudo. E a coisa abriu mesmo. Olha, eu vi tudo. Do começo ao fim. Eu não tenho nem que pedir mais explicação. Eu não tenho nem que orar mais para Deus. Dizer: Senhor, abra meus olhos para eu ver os mistérios. Não tem que orar mais. Se eu orar, eu estou errado. Eu estou perdendo tempo. Eu tenho que dizer: Senhor, muito obrigado por meus olhos abertos, que eu já vi os mistérios revelados. Tem que posicionar as coisas. Todo mundo era pagão, não passou pelo batismo do Mar Vermelho, não passou pelo batismo da coluna de fogo, da nuvem. Eles não passaram, tinha que entrar no mar, mas sem molhar, é um batismo seco. Você tem que crer que o batismo é seco. O batismo de Moisés foi seco, o batismo de Brana é seco. Para o batismo de Moisés não teve tanque, não precisou molhar nem a planta dos pés. A Bíblia diz que fazia pó, poeira no mar. É incrível isso, mas é verdade. E eu sou batizado desse jeito. Sou batizado na nuvem, sou batizado no mar, sou batizado em Brana. Sem molhar. Alguém dá, mas tem que ir lá no rio. Eu te batizo em nome de William Branham. Não precisa. É o nome de Jesus, já fez tudo para mim. Que é o nome de Jesus Cristo que perdoava meus pecados. Agora o nome de Branham não perdoa meus pecados. Ele revela para mim que os meus pecados foram perdoados. Ele revela, ele mostra para mim, ele abre para mim. Eu não preciso de ser batizado em nome de Brana, como também o povo não precisou ser batizado em nome de Moisés. E Paulo falou isso. Eu creio que quando Paulo pregou uma mensagem dessa, alguns de João Batista que estavam ali por perto podiam dizer: mas que negócio é esse daí? O primeiro batismo que foi João, porque já chamava Batista, foi o primeiro que batizou nas águas. E Paulo veio aqui na frente e disse: não, Moisés batizou primeiro. Sem água. Foi no seco, o povo fazendo pó no meio do mar, estava sendo batizado. A fé, era a fé que eles tiveram em Moisés, eles creram em Moisés. Por isso eles andaram
o inimigo vem atrás, mas pode deixar, ele vai morrer. Deus vai permitir eles entrar, porque Deus é bom. Se o inimigo soubesse o quanto que Deus é bom, e se nós soubéssemos o quanto Deus é bom, porque a hora que você vê o inimigo correndo atrás de você, como uma torrente de água, você se desespera. E você deveria ver que o Espírito Santo arvorará a bandeira da vitória para você. E a maioria das vezes a gente se desespera. Olha, o inimigo vem aí. Olha ele. Israel olhava para trás. Olha o inimigo. E corria. Olha o inimigo. Ele está chegando. E Deus gostou. Deixa eles aproximar mais. E o povo de Deus ainda não tinha saído. E Deus, vamos lá, Faraó. Com seus cavalos, com seus carros. Entram, porque eu quero batizar vocês molhados. O meu povo eu batizo no seco, mas vocês eu batizo molhado. Entra, os ignorantes, os incrédulos, os réprobos. Entra aí. E você se desespera porque o inimigo, olha, quase chega perto de você. Mas você não percebe que tem uma coluna de fogo atrás de você, dividindo você do inimigo. E o inimigo peleja e não dá conta. O que está chegando? Ai, meu Deus, o inimigo está chegando. Não, pode ficar sossegado. Temos uma proteção. Você tem uma proteção. Você tem um batismo. Deus te deu um batismo nesta era que batista não tem. E era para ter, porque é batista que tem batismo. É dali que veio o batismo. Mas eles não têm. Os pentecostais com língua estranha, com cura divina, fazendo grandes sinais, deveriam ter, mas são todos pagãos. Olha, irmãos, eles foram tão pagãos que eles não receberam nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Pentecostais, se tem algum me escutando uma hora dessa, fica você sabendo que você foi batizado na igreja pentecostal. Como que você foi batizado no paganismo e não sabia? Você foi batizado no paganismo. Como que você pode dizer que você tem um Deus quando o paganismo te deu 3? Eles não te deram um Deus, eles te deram 3. Pentecostais em geral, todos pagãos. Mas nós tivemos vitória entre os pagãos. Deus nos deu graça quando ouvimos a mensagem pela primeira vez e saímos dentre os pagãos pentecostais. Eles não conseguiram o batismo. E Deus respeitou o batismo deles até em 1900. Do nascimento do profeta para cá, a coisa vai mudando. Vocês vão aprendendo. Aí vinha profecias, até da congregação cristã. Eu vou mandar um homem nessa terra. E ainda a profecia dizia, e ele chamará William Branham. Eles nem sabiam desse nome. E a profecia estava ali, e eles não souberam, e quando o homem nasceu, muito menos ficaram sabendo. Como que eu crio? Como que você criou? Uma profecia já tinha saído. Seu nome será William Branham. William Branham nasceu, ninguém se importou. Foram esquecendo. E Deus começou a falar com ele desde pequeno, desde a coluna de fogo lá no berço. E foi falando com ele. E os homens não perceberam. E eles continuaram nos seus batismos. E o batismo era pagão. Deus já não aceitava aquilo mais. E um pagão é aquele que não foi batizado. Mas como a pessoa diz que foi batizado num batismo pagão? Como que ela foi batizada numa crença pagã? Que Deus não considera. Oh, Deus nos ajude. Mais um pouquinho? Vou até deixar alguma coisa para trás para mim chegar aqui, senão não chego na mensagem. 77. Instruções de Gabriel a Daniel. Olha, só crer no profeta. Você já pensou bem que Gabriel foi lá e falou com Daniel? Foi dar instruções para ele. Agora o profeta Daniel havia estado na Babilônia por 68 anos.
Vocês, os que querem confrontar as referências e economizar parte do tempo que eu tenho dito, que confrontar 68 anos. Ele foi em cativeiro no ano 606 a.C., do ano 538 ao 606, deixa 68. Havia estado 68 anos na Babilônia, entre pagãos, e ainda tinha vitória. Agora você vai ver o que Brana diz aqui. 68 anos entre pagãos, e ainda tinha vitória. Tem hora que a mulher não pode nem ir na cabeleireira, que ela já sai com as pontas do cabelo tiradas. Nem ir no cabeleireiro não pode. Ela chega lá, qualquer conversinha. A noiva não pode ir no cabeleireiro, na cabeleireira. Já enche ela de maquiagem. E se fosse 68 anos, entre pagãos, todo dia ela está na igreja, todo culto está na igreja. Encontra uma pessoa que pensa diferente, já corta o cabelo dela, já dá um salto alto para ela, já racha a saia dela para mostrar as pernas, já tira a manga dela, ela chega em casa sem manga. Não vê mais decência. Quando a pessoa perde o contato com Deus, ela entra entre pagãos, ela mistura com os pagãos, ela não dá conta do que ela diz que crê há muito tempo. Daniel ficou ali, sustentou 68 anos. Aí ele pegou os escritos do profeta Jeremias e diz: meus irmãos, falta só 2 anos. Jeremias falou 70, já faz 68. Falta só 2 anos. E ele não conseguiu misturar com o paganismo daquele dia, sem igreja. Já está aqui. Não podia cantar um hino, por isso tem um salmo que eles diziam: canta um hino para nós. Ele diz: nós não cantaremos hinos do Senhor em terra estranha. Sem cantar um hino, ninguém escutava eles cantar um hino. Não tinha um pastor, não tinha um sacerdote. Tinha um rei cruel, Nabucodonosor. E ainda 68 anos, não é brincadeira não. Mais do que eu tenho, 10 anos a mais do que eu tenho de vida. E eles não contaminaram. Entre pagãos, tinha vitória entre pagãos. Porque eles creram em Moisés. Quando você lê, Moisés diz: eu creio. Você foi batizado em Moisés. Quando você lê, eles atravessaram o Mar Vermelho de pé enxuto, você diz: ei, glória! Você já viu isso? Você foi batizado no mar. Quando você lê sobre a nuvem, sobre a coluna de fogo que guiou Israel, você diz: glória a Deus, eu creio nisso. Você foi batizado naquela nuvem. Quando você crê em Jesus Cristo, conforme o profeta Isaías diz no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Quando você crê, você foi batizado em Jesus Cristo, na cura divina. Você está mergulhado na cura divina. Batismo é imersão. Você imergiu na cura divina. Aleluia. Quando você lê a Bíblia e conhece a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Mateus 28, 19, e você corre a Atos 2, 38 e é batizado. Quando você crê naquilo, como nós, eu estou falando de coisa passada, nós cremos, já fomos batizados. Não tem ninguém aqui que pode dizer: eu creio, e ainda não foi batizado. Não, o dia que você crê, você já chama depressa. Me leva. Tem gente que fica assim: eu não quero, tem que ser rio. O profeta tira essa ignorância nossa. Tem que ser rio porque Jesus foi batizado no Rio Jordão. Naquele tempo era assim. Mas o profeta mesmo disse que batismo não é assim. Você não tem que se preocupar com o Rio Jordão, senão você teria que ir lá no Rio Jordão para ser batizado.
Outro rio não podia servir para você. Aí você é batizado mesmo num tanque. Mas você crê no batismo em nome de Jesus Cristo e que os seus pecados não vai ficar dentro do tanque, não vai correr água abaixo. Porque tem hora que pensa, aí batizou aqui, coitado daqueles que estão lá embaixo, olha lá. O pecado desse daqui saiu deles, olha aqueles povo nadando lá embaixo, vai passar tudo para ele. Não, isso não é espírito de porco, não. Isso não é aqueles demônios que saíram dos porcos, não. O profeta diz que enquanto você crê e que a água te lava por fora, diz que a sua fé no sangue de Jesus Cristo te limpa por dentro. Não tem nada de pecado ficar dentro d'água, não. Tem hora que as pessoas ficam preocupadas. Ih, está cheio de pecado aquilo ali. Tá nada, tem nada lá. Já acabou tudo. Não tem pecado dentro d'água. Tem que tirar essas ignorâncias, que muitas vezes as pessoas querem ser batizadas de uma forma que elas acham que é verdade. Não é. Eu gosto do profeta. O profeta batizou no tanque. Entendeu? Vocês pegam fotografia do Mombrana batizando lá no tanque as pessoas. Eu não tenho que discutir. Tá, mas o João não batizou, Pedro não batizou. E você nem sabe como foi que eles batizaram. Tem hora que você não sabe onde é que eles foram batizar. Você tem que crer que aquilo é verdade, e você tem que saber mesmo não descer nas águas como eles. E Moisés, Paulo diz que eles foram batizados, eles não eram pagãos. Todas as demais nações eram pagãs, a de Israel era a única que não era pagã. E as demais nações tinham reis que não tinha defeito no casamento. Hoje até pregadores têm defeito no casamento. Então, o rapaz é casado a segunda vez, casado com mulher que já tem filho, ainda quer ser pastor. Você nunca estudou Bíblia não, rapaz? Você ainda quer perguntar para os outros se pode? Tem que perguntar para ninguém não. Já está na Bíblia que você não pode ser pastor. Deus já cruzou seu caminho lá atrás. Que ele sabia que você queria ser alguma coisa, ele já cruzou seu caminho lá atrás, para você não ser, para você se satisfazer só com a fé nele. Ai, mas eu quero é pastorear, eu quero é receber dízimo. E eles não veem. E olha, o pior é o povo que segue. Vocês me desculpem porque tem gente que vai escutar esse CD. Mas tem gente que segue esse tipo de ministério. Pastor casado com mulher que já tem filhos, diz que é pastor. Tem uns que até é solteiro, diz que é pastor. Não tem Bíblia para isso. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Outros é marido de 2, 3. E são pastores. Eu fico pensando no povo que sustenta aquilo. Tal pastor, tal rebanho. Tem que olhar essas coisas. Você tem que examinar. Não é aquele tipo de santidade. Não, é a Bíblia. É Bíblia. Se não puder viver segundo a Bíblia, então que você vai viver segundo o quê? É a Bíblia que ordena que o homem tem que ser marido de uma só mulher. E assim também os diáconos, da mesma forma. Um diácono que já teve problema e tem filho no mundo, ele não pode ser diácono. Qualquer homem ou diácono que está nessa condição, ele tem que saber. Vou voltar atrás e pedir. Ó, tira o meu nome daí, do diaconato. É porque eu estou errado. Será que não pensa direito? Põe as coisas no lugar. Amém? Me desculpe se alguma coisa te ofende, mas vocês vão ter que encarar a verdade. Eu tenho que encarar a verdade. 68 anos entre pagãos e ainda tinha vitória. Amém. William Branham diz assim: nós não podemos permanecer 1 hora. 1 hora entre pagãos. A pessoa sai de casa, vai na praça, já volta com o espírito da praça. O homem sai de casa bonzinho, quando ele vai na praça, já volta com o espírito de outra mulher na cabeça dele.
A mulher vai na praça e já volta com outra coisa também na cabeça. Mas que negócio é esse? Daniel ficou 68 anos na Babilônia. Não tinha jeito de cantar um hino, não tinha jeito de fazer nada. Deixa eu ler aqui. Porém, ele havia estado no próprio meio com mais ninguém, exceto 3 companheiros, e eles eram de diferentes partes do reino. Um do sul, outro do norte, certo? Um de Minas, outro lá do Rio Grande do Sul, outro do Espírito Santo. Não tinha nem jeito de comunicar, vocês ainda vieram aqui. Não, Daniel não tinha jeito de fazer nada disso. Mas os 3 companheiros, e eles em parte diferente do reino. Porém, Daniel por si só com Deus susteve a vitória por 68 anos. 68 anos. Ele suportou tudo. Aí o profeta diz, pense, eu não quero começar a pregar porque esta mensagem deve ser um ensino. Porém, por 68 anos, ele havia conservado a vitória e era imaculado ante Deus. Vai ter que parar nesses pedacinhos. No meio de pagãos, ele conservou vitória. Imaculado. Não ante o rei, não. Ante Deus, imaculado, ante Deus. Por isso que lá no passado, Deus fechava a boca dos leões, Deus apagava a fúria do fogo, porque tinha cada espírito nos homens daquele dia, que era tremendo, que a gente tem que pedir a Deus hoje. E se você notar, a época que você vive é diferente das outras lá atrás. Lá atrás, há 200 anos atrás, 300, 400, 500 anos atrás, não tinha essa mulherada nua na rua, na televisão, nas revistas, por todo lado que você passa, até papel no chão. Aqueles homens não sofriam, como você sofre desse lado aqui. E Deus já estava avisando que nos últimos dias os homens seriam maus mesmo. Avarentos, presunçosos, mais amigos dos deleites, que são das coisas naturais, mundanas, prazerosas, do que de Deus. Desculpa. Porém, Daniel, por si só, com Deus, susteve a vitória por 68 anos. Pense. Será que dá para continuar assim? Tem algum de nós imaculado ante Deus? Dá até medo. Agora escuta. Imaculado ante Deus, sem o batismo do Espírito Santo. Nós vamos pagar o preço maior. Porque depois que veio Daniel, Deus ainda veio, morreu e derramou o Espírito Santo e diz, agora vocês vão ter mais força do que eles lá atrás. Porque daqui para frente, esses 2 milênios que resta, é muito pior do que esses outros que o povo viveu. Então eu vou te dar mais, vou te dar sangue, vou te dar o Espírito Santo. 2.000 anos para não ter reclamação. Eles lá atrás não tinham o Espírito Santo. É o profeta que falou, eu tenho que crer. Eles não tinham o batismo do Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, sem o sangue de Jesus Cristo. E nós já tivemos 2.000 anos o sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, tem muito mais força hoje. Enquanto que aqueles homens, 68 anos, ficou firme entre pagãos e não contaminou. Não é um mês, não, irmão. 68 anos na Babilônia. Não podia cantar um hino. Como vocês podem cantar, vocês gritam dentro de casa, cantamos na igreja. Não, 68 anos, escuta aqui, ó. Sem o sangue de Jesus Cristo para fazer intercessões por ele. Agora, nós também já passamos desse lado. Porque já tivemos a intercessão pelo sangue por nós. Agora não tem sangue mais no propiciatório.
Tem de reconhecer isso. Como que se vive agora? Agora que vai se viver com a promessa que Deus deu, acima de tudo. Ó, aquilo que não estava escrito agora eu já sei. Aquele dia e hora que ele vinha, que ninguém podia saber, agora eu já sei. Ó, então eu tenho coisa que me capacita hoje para viver depois que o Cordeiro saiu do trono. Depois que a intercessão terminou, eu tenho coisa maior ainda. E é o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que estava em Moisés, o mesmo Deus que era Jesus, o mesmo Deus que era o Espírito Santo, o mesmo Deus que era a brana, o mesmo Deus que é trovões, o mesmo Deus que é selo aberto. Irmão Brana vem e diz, Cristo é os selos abertos, ao nascer do sol, 202. Aí você quer não, eu quero o Cristo de sangue, não, ele é o selo hoje. Você fica atrás de uma coisa, quando ele já está te dando outra, ele é o selo. É uma coisinha que você pegou do William Branham. Não, a revelação do selo é tão tremendo como quando Cristo nasceu na manjedoura. É tão tremendo, porque lá atrás, quando ele nasceu na manjedoura, os homens também não perceberam. E aqui, quando foi revelado os selos, eles não perceberam também. Ele disse que viria, ele veio lá do jeito que a Escritura diz, que era um bebê, de uma virgem. E aqui ele veio do mesmo jeito, era uma nuvem, e ele veio. Mas como não perceberam ele como bebê, não perceberam ele vir na nuvem também. Não perceberam ele revelar os selos, não perceberam quando ele desceu do céu, pisou na terra e estava em brana, encarnado. As pessoas ficam olhando para a nuvem, já lá o anjo forte, não. O anjo forte não está lá na nuvem mais, o anjo forte está ali na terra, pisou ali na terra, em cima do púlpito de Jefferson, viu? Olha o anjo forte ali. O anjo forte pisou na terra, pisou no mar, estava entre gente, estava dentro de uma carne. E eles estão procurando ele no céu, na nuvem, ele não está lá mais. Eles estão procurando lá no Monte Pôr do Sol. Pega os vídeos dos pastores que vai lá no Monte Pôr do Sol, no Tabernáculo Brana, no púlpito que navegou em cima das árvores do juízo de 1937, né? Eles ficam satisfeitos. Eu estive lá no Tabernáculo Brana, no púlpito onde foi pregado os 7 selos. Ai, glória! Eu estive lá no Monte Pôr do Sol, lá no Quêmio Sabino, quando a espada caiu na mão do nosso profeta. Eu estive lá. Deus não está lá mais. Você foi quando Deus saiu. Você foi no Tabernáculo Brana e Jefferson viu quando ele está em Franca. Você errou a direção. Ele não está lá mais. Assim como ele não está o Cordeiro não está no trono, ele não está nos Estados Unidos. Amém. Amém, amém. Eu quero que notem como Daniel, 82 instruções de Gabriel a Daniel. Eu quero que notem como Daniel, mesmo um estrangeiro, fora de sua gente, lançado de sua igreja, sem um serviço de igreja. Nós ainda podemos pregar, mas ninguém quer ceder, não importa. Daniel não podia nem orar. Não tinha nem igreja para assistir, nós ainda temos. Sem igreja onde ir, sem hinos para serem cantados, exceto o que ele mesmo cantava em meio de tudo isto. Já pensou bem se Daniel fosse que não Lorivan? Que canta tudo desafinado, você já pensou bem? Que tristeza na Babilônia e cantar desafinado. Mas assim mesmo, gostei desta. Se mantinha no que o profeta havia dito. Amém, amém. Oh, mas o povo não aceita. O Centro-Oeste rejeita essa mensagem. Parte do Sul, em Santa Catarina, diz que tem terceira etapa, mas o último eleito não entrou. Tem terceira etapa sem novo nome. Ele não tem nada. Eles são mentirosos. Nós constatamos isso com os selos. A igreja primitiva estava examinando aqueles falsos apóstolos e diz, nós encontramos eles mentirosos.
E nós estamos examinando esse povo do Brasil, dos Estados Unidos, que traz a mensagem do profeta, e encontramos eles mentirosos. Aleluia. Oh, alegria de que um estrangeiro venha no nosso país para dizer que Jesus não mudou de nome. Fica na sua terra. Não vem no meu Brasil. Aqui no meu Brasil tem gente para dizer que Jesus não é Jesus mais, que Jesus é grana. Nós estamos aqui para manter o que o profeta disse. Ele venceu, subiu um novo nome. O pregador sai da África, sai do Canadá, dos Estados Unidos, para vir no Brasil, para falar para os pagãos que Jesus não tem novo nome, mas não para nós. Porque o primeiro selo 132 está dizendo que ele tem novo nome quando ele subiu. E eu estou falando agora que ele já desceu e vocês não crê. Quando ele subiu, Brana diz, quando subiu, já tinha um novo nome, porque ele venceu, subiu com um novo nome. Agora estou falando para você que ele desceu em Apocalipse 10 com um novo nome. Ele já desceu, pisou na terra, HM. Amém. Ainda se mantinha no que o profeta havia dito, amém. Me mantenho naquilo que o profeta disse, vocês mantêm no que o profeta disse. Aí isso daqui não é conversinha frouxa, não. Isso daqui não é um povinho de Franca, de uma igrejinha pobre, como todo mundo diz, uma igrejinha fria. Por certo. Você quer que ela fale alguma coisa para as suas conversas? Ela pula com selos revelados, com trovões, com novo nome. Agora, Daniel, sem igreja onde ir, ninguém com quem ter companheirismo, não reclame, você fica lá no sul sozinho, não tem mais ninguém para ter companheirismo com você, diga obrigado, Senhor, pelo seu companheirismo. Você está no Espírito Santo, lá em Rondônia também, e não tem ninguém ao seu lado, você está em Belém do Pará, tem só eu aqui, mas ninguém apareceu, oh meu Deus, não tem ninguém para ter companheirismo, diga, Senhor, obrigado pelo companheirismo. Vocês estão em Curitiba, vocês estão em Minas Gerais, sozinho, já não tem ninguém na cidade mais que crê, tem tanto pastor, mas tudo pagão. Sem igreja onde ir, ninguém com quem ter companheirismo, todo mundo assistiu os templos pagãos. Vamos para a primeira e segunda etapa, templo pagão. O templo que não tem o batismo dos trovões, que William Branham teve a revelação do que aquilo era, e até falou o que era. Laodiceia 38, são. O que os trovões, Branham? São as revelações contidas nos 7 selos. Por que ele não deixou que as eras fossem soltas antes dos selos? Por quê? Ele colocou coisas dos selos nas eras. O segredo, o mistério dos trovões não está lá nos selos, está nas eras. Se você for olhar, está nas eras. Agora você tem que entender que Branham atualizou as eras com os selos. E quando você atualiza, aquilo fala igual. Se não atualiza, você não tem a imagem correta das coisas. Você sabe, quem mexe com computador e internet sabe disso, tem que atualizar. A hora que você atualiza a página, aí, não tinha isso, por que tem isso aqui agora? Que atualizou. Olha, eu não tinha isso na era de Laodiceia, por que tem isso aqui? Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Não tinha, por que tem agora? Porque atualizou. Branham pregou 7 selos e deu uma clicada lá, atualizar. Ficou tudo igual. Amém. Tenho que terminar. Os demais todos estavam em templos pagãos, todos adoravam seus ídolos. É ídolo do Centro-Oeste, é ídolo do Canadá, é ídolo dos Estados Unidos, é ídolo da África. Todos adoram seus ídolos. Depois fica falando de nós em Franca.
Eles estão adorando seus ídolos pagãos. Pelo menos aqui, se alguém vem aqui, o ídolo não é pagão. Vocês deveriam entender isso. Não estão adorando o ídolo pagão, estão adorando trovões revelados. Cordeiro que saiu do trono e converteu em leão. Deus com um novo nome na terra. Ninguém cria o mesmo que ele. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, mas onde não tem ninguém para crer que nem eu? Cadê? Também Daniel não tinha. Ninguém que cria igual ele. Tinha 3 na nação, mas ele não sabia nem onde estava. Tudo esparramado na nação. Não podia nem ter companheirismo. Não podia nem fazer como vocês estão fazendo agora. Nos dar o prazer desse companheirismo, desse encontro entre o Sul e nós aqui agora. E gente vindo de outras partes de São Paulo, de Goiânia, da Bahia, que deve chegar amanhã também. Sabe? Você sabe o que é isso? Ninguém cria o mesmo que ele. Ele podia desanimar, dizer, não. Acho que o que eu estou crendo está errado. Ninguém crê, ué? Ninguém crê que nem eu creio. Eu devo estar doido. Não, ninguém crê, mas ele leu o profeta Jeremias, e Jeremias falou, e eu creio nisso daqui. E o meu problema é que eu leio as mensagens de Branham e eu creio nisso daqui. Eu creio. Agora, não é você dizer, eu creio na Bíblia. Não, filho, crer na Bíblia até o diabo crê. E nos 7 trovões revelado de novo nome, eu dou graças a Deus que o diabo não crê. Nem ele entendeu isso até hoje. O diabo é um pagão. William Branham diz que o diabo não entende a terceira puxada. 7º selo, ele fala isso. O diabo não sabe o que é. E todo mundo que não sabe o que é a terceira etapa, que os 7 trovões são adeptos do diabo. Estão adorando num templo pagão. Isso é pesado, mas vocês lembram, povo da mensagem, quando nós, há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, a gente descascava todo mundo? Vocês lembram? Aí a gente subia lá, e esse negócio Santíssima Trindade é 3 espíritos de rã, e nós íamos lá para a delegacia, e não importava com isso, mas isso é verdade. Agora vocês têm que saber, povo da mensagem, que o que vocês creem é batismo pagão. Quem não é batizado com os trovões é pagão, mesmo batizado em nome de Jesus Cristo. Ele é um pagão, ele não teve vitória, porque o novo nome Jesus já recebeu quando foi vitorioso há 2000 anos atrás. Está escrito, 1º selo 132, da primeira tradução de Goiânia. Amém. Vou parar por aqui. Bom está demais, a gente passa a noite. Passa a noite, mas vamos parar. Amém. Vai. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos foram batizados em Brana, nos selos e nos trovões. Agora tem uma coisa, hein? Toma cuidado agora. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todo mundo gosta de Cristo, só que você tem que gostar do Cristo que desceu do céu agora. Ele desceu do céu em 1963. Eu gosto desse Cristo. Você diz, olha o outro. O outro já cumpriu o seu papel e estava nesse. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Então, com batismo, tudo certinho, se você não tiver a verdadeira revelação da palavra, até na terceira etapa, Deus pode não agradar de mim e de você. Não vai pensar que porque nós temos revelação de trovões, de 7 selos, de novo nome, último eleito já entrou e eles não aceitam isso de jeito nenhum, mas nós já temos essa revelação. Agora, não fica firme nisso e depois começa a fazer coisa errada. Deus não se agradou da maior parte deles. Eles beberam até da pedra que o seguia, era Cristo. E a pedra que nos segue é Brana. E você bebeu, eu bebi também. E aí, tem que encerrar, não tem? O pregador é um problema. 138 almas encarceradas hoje. Assim é. Você o tem?
Recorde bem aquela gente em Israel. A Bíblia diz que depois que ele tirou as pessoas do Egito, da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Pentecostal, e as destruiu, porque não seguiram a mensagem, os trovões, os selos, o novo nome, o Cordeiro que saiu do trono. Eles não seguiram, então Deus teve que destruí-los. Para que esses 40 anos que nós temos aí da abertura dos selos, para Deus destruir todos quantos andaram com William Branham e não creram e foram ignorantes da revelação dos selos, réprobo. Quanto à fé, que foi a revelação dos trovões, foi 40 anos, 45 anos já está fazendo? 45 da revelação dos selos. Para que isso? Para destruir, para que todos morressem. Ainda tem uns aí capengando. Tem uns aí capengando ainda. Como é que vai? E os trovões, meu irmão? O que você crê? Tem um hominho aqui no Brasil que diz que os trovões foram revelados. Se ele sabe dessas coisas, ele sabe mais do que eu. Você já pensou bem? Tem que ser só mais humilde. Falei, não, mas o que você acha? Aí disseram assim. Aí foi dito assim. O que eu acho? Os trovões é uma revelação futura. Isso é ignorância. Deus revelou tudo. Amém. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de crer nesta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.